De teu a Deus. Este é o nome da nova rúbrica aqui do meu canal do YouTube. Este canal é um canal voltado para o desenvolvimento profissional, voltado para ajudar-te a conheceres melhor o teu valor enquanto profissional e comunicares isso ao mundo. Mas este canal é meu. E eu não sou só trabalho. Eu sou também uma filha amada, uma filha escolhida de Deus. E Ele pediu-me para eu começar a falar dele. E quando isso aconteceu, eu pensei, vou criar um novo canal do YouTube onde eu só falo de Deus. Mas depois pensei, calma, Isa, Deus faz parte da tua vida, assim como o teu trabalho, assim como as coisas que tu partilhas nas redes sociais. Deus também faz parte. Porquê teres que criar um canal só para isso? E na realidade, não tinha. Foi por isso que eu decidi criar uma rubrica aqui dentro deste canal onde eu te vou falar especificamente de Deus. Não somente Deus voltado para o trabalho, porque isso é algo que eu também quero fazer. Quero pegar em todos aqueles princípios que estão aqui na Bíblia e aplicá-los ao universo do trabalho para que tu possas ver que não são dois mundos distintos, que Deus está presente em tudo, mas aqui não é isto, nesta rúbrica específica, não é isso que eu te quero falar. Nesta rúbrica, que o nome é De Teu a Deus, eu quero falar na minha experiência. Da minha experiência pessoal com Deus. Daquilo que sempre me afastou e daquilo que me aproximou. E também desta minha jornada de descobertas. Porque eu acredito que muitas das coisas que eu estou a descobrir, muitas das dúvidas que eu tinha, possivelmente são dúvidas que tu também tens. E se eu posso contribuir com algo na tua vida, que seja aproximar-te mais de Deus. Quero ajudar-te, sim, a desenvolver-te no teu trabalho, mas mais importante do que isso é a tua jornada com Deus, porque é isso que te vai trazer a salvação. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é efêmera e ela acaba. Mas a vida com Deus, quando tu aceitas Jesus e começas a andar lado a lado com Ele, tu aí ganhas um benefício que tu não consegues ganhar em lado nenhum, que é a salvação e o direito à vida eterna. Portanto, para ti, que talvez estás num mundo como eu estava há um ano atrás e que ainda não encontraste a salvação em Jesus, é que é este vídeo para te ajudar a conhecer mais deste Pai que nos ama tanto, que é Deus, que literalmente deu o melhor dele por nós e continua a dar, continua a amar-nos, continua a cuidar-nos, continua à espera que tu o deixes entrar. E se ainda não me conheces e estás aqui e caíste aqui de paraquedas, o meu nome é Isa Lima Valério, eu sou especialista em desenvolvimento profissional, em gestão de recursos humanos, licenciada e mestrada em gestão de recursos humanos, mas mais do que o meu trabalho, eu sou filha, eu sou escolhida por Deus. E como eu te disse há pouco, há um ano, só um ano, que eu estou nesta caminhada. Literalmente eu estou ainda no início. E o nome desta rúbrica, De Teu a Deus, não é em vão. Porque eu era e dizia de boca cheia, não, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso, não acredito, o máximo acredito na força da natureza. Acho que mesmo assim, eu sempre fui muito factual, sempre fui muito de acreditar em factos, em estudos científicos, em tudo aquilo que eu pudesse comprovar. Sempre fui muito de coisas exatas. E sempre... Mas nunca... Deixa-me voltar um pouco atrás
isto nem sempre foi assim. Eu, quando era criança, os meus pais meteram-me na catequese, ou seja, tinha que ir. Fui batizada na Igreja Católica, mas eu nunca tive sequer a mínima percepção de quem era Deus e o que Deus era para nós. Nunca tive percepção nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu ia porque era algo obrigatório. Era como ir à escola. Ao sábado tinha que ir à catequese e ao domingo tinha que ir na missa. E muitas das vezes até fazia mais pelo convívio com os meus colegas amiguinhos da catequese do que propriamente por outra coisa. São poucas as recordações que eu tenho desse tempo. E uma coisa era real para mim, é que eu tinha medo. Estar dentro da igreja, falar de Deus, dava-me medo. Mas era medo. E então, quando cresci, comecei a formular e a pensar por mim. A primeira coisa que fiz, eu nem sequer me crismei, fiz até o 8º catecismo. A partir do 8º, que eu já considero que eu já tomava as minhas próprias decisões, afastei-me. Literalmente deixei de ir à catequese, deixei de ir à igreja e comecei a construir a Isa adulta. E a Isa adulta, não só as crenças da Isa, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela defendia. E uma coisa que ela sempre dizia era: não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Se batesse isso com alguém, eu dizia: eu não acredito. Prova-me. Era aquela pessoa que dizia: prova-me. Há coisas que são provadas. Isso não é. Ai, como é que eu era, gente. E eu tinha medo. Esse medo fazia-me dizer que não acreditava, não aceitava. Eu era aquele tipo de pessoa que só soubesse rodinhas e de repente começavam a falar de Deus. Era aquela pessoa que dizia: ok, tchau. E ia-me embora. Era tudo desconhecimento, era tudo medo. Eu não abordava sequer o tema. Mas sabes, quando tu ao longo da tua vida, eu vou fazer aqui um paralelismo, como se a tua vida fosse um puzzle. E tu tens várias esferas na tua vida. Tens a esfera familiar, a esfera financeira, do trabalho, dos relacionamentos. E na minha vida eu achava que estava tudo minimamente ok. Havia esferas que estavam mal, eu tenho plena noção disso, mas as outras eu achava que estava tudo minimamente ok. Ou seja, eu estava a fazer o meu puzzle, a preencher o meu puzzle. Mesmo que as peças estivessem todas trocadas fora do sítio, a imagem não se visse com nitidez, eu conseguia que as peças minimamente encaixassem. Portanto, ok. Mas houve uma altura que Deus disse: filha, chega. Já te deixei muito tempo no mundo, já te deixei muito tempo perdida. Já chega. Ele pegou no puzzle que eu tinha feito, mal e porcamente, e ele baralhou e soltou as peças ao ar. E as peças caíram. E ele começou-me a dizer: filha, agora sou eu que vou fazer este puzzle. Agora sou eu que te vou mostrar quem tu és. Agora sou eu que vou-te mostrar o futuro que eu quero para ti. E a razão de tu estares a ver este vídeo é porque esta é uma peça que ele pediu-me para colocar. Este canal, ele ia ser só para falar sobre trabalho. Só para falar sobre recursos humanos. Mas ele disse-me: não, filha, eu quero que tu fales de mim também. Eu quero que, tal e qual como tu, que não me conhecias, tu me des a conhecer através da tua perspectiva a outros. E eu ando a procrastinar fazer isto já há muito tempo. E não por preguiça, por medo. Medo não é a palavra certa, por receio. Por achar como é que eu, que sou tão novinha na fé, vou falar de Deus para outras pessoas. Mas
Eu vou-te falar acerca da minha experiência. Eu vou-te falar acerca daquilo que eu venho a descobrir. Eu vou-te falar acerca de todo o conhecimento que eu estou a adquirir através da Bíblia. E para isso serve esta rúbrica de ateu a Deus. De uma pessoa que não acreditava, que fugia, que tinha medo. Eu costumo dizer que eu era aquela pessoa que corria sem olhar para trás. Mas houve uma altura que Deus chegou, pegou-me pela perna e disse: anda cá, anda cá, filho, onde é que tu vais? Fica aqui perto de mim. Vem para aqui para perto e vem conhecer-me. Como é que eu lhe conheci? Como eu estava a dizer, eu fugia de tudo o que tivesse relacionado a algum tipo de espiritualidade. Mas lembras que o puzzle balançou e caíram todas as peças. E quando as peças caíram todas, eu senti-me perdida. Porque mesmo quando as peças estavam todas trocadas, na realidade havia um vazio em mim que possivelmente não, se tu não conheces Deus, tenho a certeza que esse vazio também está em ti. Que tu não consegues preencher com nada, tu não consegues preencher com um bom trabalho, tu não consegues preencher com um relacionamento, tu não consegues preencher com nada além dele. Porque esse espaço, essa busca, é a tua ânsia interna, por mais que tu não saibas, de conhecê-lo, de ter convivência com ele. E eu não sabia. Eu tinha aquele vazio dentro de mim, mas que nós no mundo, quando tu não conheces Deus, tu tentas preencher esse vazio de diversas formas. Eu gostava muito de sair à noite, beber, e muita coisa eu gostava de fazer, mas eu fazia talvez para ocupar um espaço. Talvez não, para ocupar um espaço que eu não sabia de quem pertencia ou o que era aquele espaço, aquele vazio que estava dentro de mim. E é engraçado que isto começou aos poucos. Foi uma jornada que começou muito pouquinho. Da pandemia para cá, Deus foi-me, baralhou as minhas peças, começou a colocar peças de uma certa maneira para eu começar a olhar para o mundo e para as pessoas de uma outra forma. E não foi em um, não foi em dois, não foi em três. Esta desconstrução, até eu chegar a ele, eu acho que demorou sensivelmente uns 4 anos. E no final do ano passado, setembro do ano passado, ou melhor, em 2024, 2023, foi um ano onde me aconteceu coisas muito boas, talvez das melhores, mas também foi um ano que me aconteceu das piores. Foi um ano onde talvez uma das coisas que eu mais queria aconteceu, mas ao mesmo tempo aquela coisa que eu mais queria escapou-me. E aquilo fez-me entrar numa busca interior, numa depressão, é um termo forte, mas num estado que eu não conhecia meu, ou mais profundo do que aquilo que eu já conhecia. E isso baralhou-me muito, fez-me perder o sentido de quem eu era, o sentido do que eu vim ao mundo fazer. E nesse momento, Deus começou a meter-me palavras aleatórias. Às vezes abria o YouTube e apareciam pregações. No início não abria, não. Depois começou a aparecer. E começou a aparecer. Uma amiga minha em específico mandava-me coisas. E eu eu sempre a resistir. Depois comecei a ouvir uma oração. Eu não acreditava muito naquilo, mas ok, vou só ouvir. Eu ouvia. Algumas coisas parecia que estavam a ser faladas para mim. Depois eu comecei a ouvir um pregador, um evangelista, assim de uma maneira mais recorrente. Mais recorrente para mim era todas as semanas. Isso para mim já ia muito além daquilo que era o aceitável.
E esse evangelista, que é brasileiro, não era, é ainda, ele veio a Portugal. Ou seja, era uma pessoa que não costumava cá estar. Acho que até nunca tinha estado ao nível que ele teve nessa vez. Foi algo assim grande. E eu andava a acompanhá-lo todas as semanas há sensivelmente 2 meses, acho. E quando eu soube que ele vinha, acho que há um mês assim mais afincadamente. Não, 2. Sou meio baralhada, desculpem, gente. E quando eu soube que ele vinha, algo me disse: tu tens que ir. E aí, Deus, ele só precisava que lhe desse este bocadinho de espaço. Eu fui a esse evento, essa pregação, e quando eu entrei, ouvi Jesus entrou e ocupou o espaço. Foi baixar. Eu não abri a porta para ele entrar, eu deixei-a meio aberta. E ele literalmente bateu. E disse: filha, eu estou aqui, posso entrar? Podemos arrumar a casa? E eu ainda assim muito tímida, muito cheia de medo, disse: eu deixei a porta meio aberta. Se quiseres entrar, podes entrar. Ele: não é se quiseres, tu queres que eu entre. E aí eu tive que dizer-lhe: eu não quero, eu preciso que tu entres. E eu comecei a deixar-lhe abrir cada vez mais espaço. Ele começou a meter a casa em ordem, começou a limpar os cômodos, a tirar toda a sujeira, a desconstruir muito daquilo que eu acreditava erradamente. Muitas das concepções mentais que eu tinha feito ao longo da vida. E esta jornada, ela ainda é pequenininha, ela ainda está no início. Porque isto tudo que eu estou a falar aconteceu em setembro do ano passado. Em setembro de 2024. Por isso é que este vídeo é tão especial. Porque nós estamos em setembro de 2025. Faz literalmente um ano que eu deixei Jesus entrar. E ele tem feito uma renovação tão grande em mim que não era justo eu guardá-la só para mim. Eu tenho que partilhar isso contigo. Tu que talvez estás à procura de um sentido e que não sabes esse vazio que tu buscas, corres, tu trabalhas, tu fazes tudo, mas ainda assim nada te deixa satisfeito. É porque está-te a faltar a peça principal. O motivo principal, ele está em falha. E aí tu só encontras em Deus. Eu que me sentia sozinha, que me sentia desamparada, que sentia que, por mais que eu tivesse gente à minha volta, e eu sempre tive gente à minha volta, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de isolar-me. E isso sempre foi algo meu. Mas ainda assim, isolando, eu sempre tive burburinho à minha volta. Burburinho no bom sentido, sempre tive gente à minha volta. Mas eu sempre gostei de estar mais quieta, estar mais na minha. Gostava também de ambientes bem. Eu costumo dizer que eu era muito do mundo, muito mesmo. Jesus mudou tanta coisa assim em mim. E sem mim, que eu considero que era tão do mundo, que fazia tanta coisa errada, tinha tanto pecado, e continua tendo, né? Sou humana. Há muita coisa que nós fazemos que é do nosso ser. O nosso ADN é ADN pecador. Mas eu era muito do mundo. Sempre fui muito do mundo. E tanta coisa que ele fez assim em mim, que foi um clique. Há muita coisa que também não, né? Um ano, há muita coisa que ele ainda está a construir, há muita coisa que ele ainda está a desconstruir. Mas houve coisas que eu pensava que eu era incapaz de abrir mão e foram imediatas. E se ele fez isso na minha vida, que era tudo tão errado, ele pode fazer isso na vida de qualquer um.
Eu sei que é por isso que ele me pediu para criar esta rúbrica, para partilhar daquilo que eu estou a aprender, daquilo que ele é, daquele que é o amor dele. E para terminar este vídeo, que este foi só uma introdução, como eu te disse, isto vai ser uma rúbrica, portanto, venham mais e mais episódios a falar de conhecimento, porque eu quis aprofundar-me nele, aprofundar-me na Bíblia. E há tanta coisa que eu venho a descobrir, que eu sei que são dúvidas minhas, que tu, que estás no início desta jornada, ou que talvez que ainda não conheças Deus, se calhar tenhas exatamente as mesmas dúvidas, porque como eu te disse, eu vim daí. E não foi assim há tanto tempo. Portanto, eu sei quais é que são os medos, eu sei quais é que são as dúvidas, eu sei quais é que são aqueles questionamentos de uma pessoa que sempre acreditou em factos, mas a realidade é que ele dá-nos os factos. Só não eram os factos que eu pensava que eram. Mas para terminar este vídeo, que já está longo, eu quero deixar-te aqui com uma passagem bíblica, que foi uma das passagens que mais me tocou no início da minha jornada. E ela está em Isaías 41:10. E ela diz: Não temas, porque eu sou teu Deus. Não tenhas medo. Enganei-me. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta foi uma passagem das que mais falou comigo no início da minha jornada. Foi que literalmente dizia: eu estou contigo, não te assustes, a tua força sou eu quem te dou, sou eu que te fortaleço. É a minha destra que está sobre ti. Em mim tu és vencedora. Tu és minha filha, tu és filha amada. Por isso, eu quero declarar aqui neste vídeo que tu vais reconhecer a tua identidade em Deus. Tu vais descobrir que tu também és um filho, uma filha amada, e que esse vazio que existe dentro de ti, o Pai sempre esteve à espera para preenchê-lo. Portanto, basta que tu deixes a porta em ti aberta, que Ele entra e Ele usa. Ele muda, Ele tira as peças que estão fora do lugar e Ele coloca-as no lugar. Mas para isso, tu tens de deixá-lo entrar. E esta é a minha parte da contribuição. Ajudar-te a perceber que tu és um filho amado. Esta rúbrica, ela vai voltar mais vezes. E se tu te interessaste, tu viste este vídeo até ao final, e se te interessaste pelo tema, deixa um like, deixa um gosto, porque isto vai mostrar ao YouTube que este vídeo tem um conteúdo que é importante. E quanto mais tu fizeres isso, ou melhor, tu deixares o teu gosto, tu partilhares com outras pessoas, vai fazer com que este vídeo alcance mais vidas. Vidas de pessoas que, tal como eu e tal como tu, precisam de descobrir o quanto são amadas por Jesus. O quanto Deus as considera filhas e está à espera de uma atitude para mudar as suas vidas. Esta rubrica vai voltar com muitos mais temas, portanto, se há algum tema em específico de Deus que gostarias que eu abordasse à luz do conhecimento que eu ainda tenho agora, eu trago-te o vídeo com a minha percepção. Mas vamos falar de muitos temas. E o meu canal do YouTube, ele é pequenininho ainda, mas eu espero que este vídeo alcance as pessoas que sejam necessárias, as pessoas que Deus quer alcançar através dele. Porque, na realidade, eu tinha medo de vir falar deste tema. Medo, talvez não é a palavra certa, tinha receio por eu achar que eu ainda sou muito novinha na fé, por eu achar que não tinha grande coisa a dizer. Mas a realidade é que Ele pediu-me para fazer isso.
Eu já tinha um incómodo tão grande. Eu tinha uma conferência de mulheres na minha igreja. E eu de manhã disse, não passa de hoje, eu tenho que gravar o vídeo, porque eu já ando nisto. E vem literalmente um dia de joelhos no chão, em oração, vem literalmente o nome da rubrica de teu adeus. E eu, ok. Era ela pedir-me para fazer isso. Eu não sei. Não me perguntes, eu não sei porquê. Talvez é para alcançar uma vida em específico. Talvez é só porque ele quer que eu fale dele. Para quê? Eu não sei. Eu fiz a minha parte. Portanto, faz a tua. Envia para alguém que também precise conhecer o amor de Deus. E eu espero que este vídeo te possa confortar, te possa dizer que aquele vazio que está ali dentro, ele é espaço reservado para para um único ser, que é Deus, nosso Pai amado. E assim me despeço. Obrigada por ter estado comigo até agora. Já sabes, comentários, caso tenhas temas que queiras que eu traga. O teu like, se estiveste aqui até agora, é registro obrigatório. E partilha com outras pessoas. Faz com que esta mensagem, que é só o meu ponto de vista, só o início do meu testemunho, o pouco te falei ou nada aqui, alcance mais pessoas, para que elas saibam que têm um Pai amado, um Pai que lhes ama acima de tudo. Obrigada por ter estado aqui comigo.